Na semana passada, Vladimir Putin visitou a Índia e foi recebido com as mais altas honras. O que isso nos diz sobre esses dois países e os emergentes estados do BRIC? Para discutir isso comigo está a estudiosa indiana e especialista em Rússia, professora Anuradha Chenoy. Anu, bem-vinda de volta. Anu, welcome back. Olá, fico feliz em estar com você novamente, Pascal. Fico feliz em tê-lo novamente aqui. Você vem analisando as relações entre a Índia e a Rússia há muitos anos. Pode me dizer primeiro o que achou dessa visita de Estado? E houve algo que o surpreendeu ou tudo ocorreu como esperado? Bem, veja, acho que houve vários níveis nessa visita. Houve aspectos bilaterais, implicações regionais e dimensões políticas, estratégicas, econômicas, de defesa e simbólicas. Sabe, muitos sinais estavam sendo enviados. O que muitos na imprensa e em outros lugares esperavam eram grandes anúncios, o que não aconteceu. Mas acredito que isso fazia parte de um longo processo histórico, político e econômico. Um processo muito holístico. E acho que é isso que podemos discutir. Como foi um processo e o que estava por trás dele, porque muitas coisas que aconteceram pouco antes ou que ainda vão acontecer não foram anunciadas. Então, veja, havia muitos sinais e símbolos. O contexto geopolítico, o fato de que essa era uma celebração dos 25 anos desde a assinatura do Acordo de Parceria Estratégica entre os dois países. E acho que está claro para os indianos que a Rússia está vencendo essa guerra e que a Índia, bem, eles disseram que eram neutros, mas de certa forma apoiaram a Rússia o tempo todo. Eles meio que se ajudaram mutuamente, de certo modo. Tem sido algo mutuamente benéfico nos últimos 3 anos. A Índia obteve petróleo russo com descontos muito significativos, o que, como até o ministro das Relações Exteriores disse, impulsionou a economia indiana. E, por outro lado, a Índia ajudou a sustentar a economia russa em um momento muito difícil de sanções generalizadas. Sim, e essa é a acusação do Ocidente, certo? Que China e Índia ajudaram a Rússia por não aderirem às sanções. O que é, no entanto, um argumento muito estranho, porque por que uma guerra por procuração do Ocidente, obrigaria a Índia e a China a mudar sua relação com a Rússia? Aliás, esse é sempre um problema para os estados neutros. Eles estão sempre ouvindo que se não nos ajudarem, então a recusa em ajudar é apoio ao outro lado. É algo muito clássico de acontecer. Mas a Índia manteve sua posição e se manteve firme, certo? Também sob pressão dos Estados Unidos, que há cerca de 1 mês ou 6, 7 semanas, tentaram apertar o cerco contra a Índia, dizendo, vocês têm que parar de comprar petróleo. E a Índia respondeu não, simplesmente não. Podem nos sancionar mais. Não vamos parar. E os americanos recuaram. Eles não chegaram a levar adiante essas sanções. Bem, há 25% de sanções adicionais sobre a Índia. Além das tarifas de 25%, quero dizer, você sabe, essas são medidas econômicas unilaterais. Eles acrescentaram mais 25% por vários meses. Então agora a Índia está pagando, ou digamos, sofrendo com, tarifas de 50%. O que é muito alto sobre as exportações indianas, e em uma grande parte delas também. As exportações indianas para os Estados Unidos são bastante significativas, quase 100 bilhões de dólares. Assim, setores como o de autopeças e o de joias e pedras preciosas estão praticamente à beira do colapso. Mas o governo tentou subsidiá-los e encontrar novos canais. Por exemplo, a indústria de frutos do mar encontrou novos caminhos, incluindo o Japão e até mesmo a Rússia, que acabou de conceder 25 licenças para a importação de camarão. Então os Estados Unidos também vão sofrer, porque se você cria novos canais e cadeias de valor, isso é algo de longo prazo. Mesmo que reduzam as tarifas mais tarde, a Índia já terá se diversificado. E o outro ponto que você mencionou sobre pressão, acho que o Ocidente sempre tem essa atitude de ou está conosco ou contra nós, enquanto o resto do mundo tem uma visão multipolar.
Não é que sejamos contra vocês, apenas temos uma política externa independente. Temos o direito de escolher. Isso é autonomia estratégica. Não somos contra vocês de forma alguma, mas deixem-nos em paz em outras questões. Podemos ter relações com vários parceiros, trilaterais, bilaterais, o que for, mas não estamos alinhados com esse tipo de sistema internacional muito bipolar ou tripolar. E é disso que se trata a multipolaridade, é disso que se trata a nova geopolítica. E eles apresentaram muitos argumentos. Os indianos, assim como os russos, disseram, veja, até o próprio Putin, nessa época, afirmou que os Estados Unidos estão comprando combustível nuclear. Então, por que estão pressionando a Índia por causa do petróleo? Porque o que eles querem não está sujeito a sanções. Não há sanções sobre o combustível nuclear. A Europa, de muitas maneiras, está recebendo petróleo que tem origem na Rússia. Pode ser que o estejam obtendo por meio do Azerbaijão, da Turquia, da Índia, etc., mas no fim das contas estão comprando. Então a Índia apresentou esse tipo de lógica. E também disseram, aumentamos nossas compras de petróleo dos Estados Unidos, encomendamos armas dos Estados Unidos, porque, veja, os Estados-mãe têm um sistema que funciona meio como tributos. Você tem que... Eu nunca tinha pensado nesses termos, mas sim, o sistema tributário, tipo, ok, eu te ofereço meu dinheiro, você me devolve um pouco de armas, e assim viramos camaradas. Isso é verdade. Mas o que me surpreendeu foi, a visita de Estado já estava planejada, obviamente, há muito tempo, certo? Essas coisas não acontecem da noite para o dia. Só o Donald Trump tem a ideia de se encontrar com o Putin na semana que vem. Outros países normais planejam isso com pelo menos um ano de antecedência, com diferentes ministérios envolvidos, protocolo e tudo mais. O que me surpreendeu foi que isso foi feito com tanta pompa. A conta oficial do Twitter de Narendra Modi realmente tweetava sobre isso quase a cada minuto, com muitas fotos e gráficos e vídeos lindamente produzidos. Muito, muito orgulhosos, sabe? Então, de certo modo, o oposto do que os Estados Unidos gostariam de ver e do que a Europa quer ver. Se algo acontece, talvez seja em algum lugar nos bastidores. Mas a Índia fez questão de demonstrar essa relação, não foi? Demonstrating this relationship, didn't it? Sim, bem, acho que há algumas razões para isso. Uma é que se trata de uma relação histórica sem altos e baixos reais. Tem sido simplesmente estável. Como disse um dos antigos analistas tradicionais, as relações da Rússia com a Ásia sempre foram constantes. Às vezes um pouco discretas, mas com a Índia sempre foram muito fortes. E isso atravessa todo o espectro político. Não há críticas a isso, nem mesmo por parte dos partidos de oposição. Internamente, há confiança na Rússia em todos os níveis, desde a comunidade estratégica até as pessoas comuns. Elas sentem que a Rússia estará lá por elas, porque sempre apoiou a industrialização indiana, o setor público e os intercâmbios de estudantes e cientistas. Todo astronauta do programa espacial indiano foi treinado lá. Portanto, é algo em um nível muito profundo e também em um nível bastante setorial. No âmbito interno, foi bom para o Sr. Modi exibir isso. No cenário internacional, ele quis enfatizar a autonomia estratégica, que a Rússia é um parceiro. E sim, gostaríamos de ter relações estratégicas com os Estados Unidos, algo que temos tentado construir nos últimos 20 anos. Mas os SOZs, sob o governo do Sr. Trump, de certa forma humilharam o Sr. Modi e a Índia de várias maneiras nos últimos meses. Uma delas sendo afirmar continuamente que foram eles que mediaram entre a Índia e o Paquistão. E essa tem sido uma posição muito firme da Índia, de forma consistente em sua política externa, de que não permitirão qualquer intervenção de terceiros em suas disputas. Eles mesmos as resolverão, especialmente com o Paquistão e na questão da linha de controle real com a China. Eles fariam isso por conta própria, têm capacidade para isso, já vem fazendo. Então, quando o Sr. Trump continuava dizendo, ele disse isso cerca de 30 vezes,
que havia mediado. Isso basicamente implicava que o corpo diplomático indiano estava mentindo. Se você continua dizendo, eu resolvi isso, e isso está até escrito na nova Estratégia de Segurança Nacional, logo no primeiro ou segundo parágrafo, há uma lista dos conflitos que eles afirmam ter resolvido, e lá está escrito Índia e Paquistão. Isso irrita a Índia. Esse é um ponto. Depois há essas pressões econômicas unilaterais. Tarifas, uma multa de 25% por comprar petróleo da Rússia. Nenhuma reunião regular, pressão sobre a Índia em todos os tipos de questões, na compra de armas, etc. Então a Índia enviou uma mensagem dizendo que não vai mudar suas antigas e tradicionais relações estratégicas por conta da pressão europeia ou americana. É por isso que essa foi uma visita tão grandiosa e de alto perfil. Na verdade, os russos queriam que fosse uma visita oficial, mas a Índia a elevou ao nível de visita de Estado. E é por isso que o primeiro-ministro estava na pista. Normalmente ele não está lá. O ministro das Relações Exteriores ou outros ministros costumam ir. Mas ele estava presente, desde o aeroporto até o almoço em sua residência. E também, os russos vieram com uma grande delegação, seus ministros das Relações Exteriores e da Defesa, além de uma ampla delegação empresarial. Houve uma reunião individual com a comunidade empresarial na Índia, da qual participaram tanto o Sr. Putin quanto o primeiro-ministro indiano. Houve discussões, e se você observar o documento que foi divulgado, a declaração de acordo, eles não a chamaram de memorando. Era mais como uma declaração de concordância. Ela aborda cerca de 23 aspectos diferentes e trata de uma ampla gama de questões. Agora, o motivo pelo qual eu disse que é um processo é porque há 2 ou 3 coisas que precisamos destacar. Uma delas é que apenas 2 dias antes da visita de Putin, a Duma russa ratificou um acordo que estava em andamento havia quase um ano. Ele foi assinado pela primeira vez em fevereiro e é chamado de Acordo de Intercâmbio Recíproco de Logística, ou HELOS. Foi ratificado em 2 de dezembro. Com esse acordo, ambas as Forças Armadas podem acessar os portos e aeroportos uma da outra para fins logísticos, exercícios e ajuda humanitária em desastres. Isso dá à Marinha e à Força Aérea da Índia acesso à infraestrutura dos portos do norte da Rússia e do Ártico, e dá aos navios russos acesso à região do Oceano Índico, onde a Marinha Indiana opera. É claro que eles já haviam assinado um acordo semelhante em 2016 com os Estados Unidos, chamado de Memorando de Acordo de Intercâmbio Logístico, mas este é muito mais profundo por causa do tipo de acesso que oferece às Forças Armadas. Só para esclarecer, isso não é apenas para navios comerciais. Trata-se de acesso a portos militares. Sem destacamento, imagino, mas acesso, certo? Acesso significa que eles podem vir para reparos ou manutenção, então isso seria temporário, mas não é uma estação completa. Sabe, eles não podem simplesmente ficar lá, mas podem vir se precisarem de uma peça de reposição ou em caso de emergência. Então não precisam fazer isso imediatamente, é algo de longo prazo. Eles podem vir, caso contrário, é difícil acessar os portos indianos. Mas isso facilita. Ainda precisa ser implementado, mas não está dando a eles uma base ou algo do tipo. É apenas que haverá apoio logístico mútuo, especialmente para embarcações. Então esse é um ponto. Depois há uma tentativa contínua de assinar um acordo de livre comércio, não apenas com a Rússia. E há apenas um mês, nosso ministro das Relações Exteriores disse que o arcabouço está pronto e os detalhes estão sendo ajustados. As conversas entre Modi e Putin
indicaram que eles gostariam de acelerar o processo. Então ainda não assinaram, mas o processo já está em andamento. E é preciso lembrar que, por exemplo, o acordo entre a Índia e a União Europeia ainda não foi assinado. E já se passaram uns 11 ou 12 anos, porque não conseguem chegar a um consenso sobre barreiras tarifárias e não tarifárias ou sobre a importação de laticínios. Mas eles esperam assinar dentro de um ano. Dentro disso, houve vários acordos menores. Por exemplo, as ferrovias russas e indianas assinaram um contrato de 5 bilhões de dólares para construir trens de alta velocidade. E isso não aconteceu apenas agora. Nos últimos dias, tudo isso vem ocorrendo gradualmente para que não cause um grande, digamos, choque no Ocidente, que está muito nervoso e vê a Rússia como uma ameaça. The West, which is very nervous and they see Russia as a threat, they have also had an agreement to build. Eles também concordaram em desenvolver transporte marítimo comercial na Índia, e a Índia vai instalar uma fábrica farmacêutica em Kaluga, na Rússia. Então são coisas pequenas, mas acho que todas juntas representam algo significativo. Outra questão é que essas conversas criaram um roteiro e uma meta para aumentar o comércio entre Rússia e Índia, que atualmente é de cerca de os 69 bilhões para os 100 bilhões até 2030. O comércio ainda é um ponto fraco. O comércio da Índia com a China é maior e o comércio com a Rússia é um pouco desequilibrado, porque grande parte envolve petróleo e derivados, fertilizantes, carvão e defesa. Mas o comércio comercial ainda é bastante limitado. O mercado russo, pelo que observei, está praticamente dominado pelo mercado chinês. Desculpe interromper, mas eu imagino que a Índia tenha um déficit comercial com a Rússia, certo? Porque o petróleo e outros produtos são muito caros e em grandes quantidades. E o que a Índia exporta para a Rússia provavelmente não é tanto quanto o que a China pode exportar. Então, eu suponho que vocês queiram tornar essa parte mais equilibrada. Com certeza, Pascal. Esse é um ponto muito importante porque as exportações da Índia estão em algo em torno de 4, alguma coisa bilhões, um pouco menos de 5 bilhões, e eles querem aumentar isso. O que aconteceu como consequência é que a Rússia acumulou uma enorme quantidade de rúpias indianas, porque o Sr. Putin também disse que 96% desse comércio é feito em moedas nacionais. Isso é enorme. Então, eles têm grande quantidade de rúpias. O que é feito para lidar com isso? Porque isso também tem sido uma grande preocupação para a Índia. Desculpe, uma pergunta. Isso significa que a Rússia vende seu petróleo para a Índia em rúpias? Que ela realmente aceita rúpias pelo petróleo? Bem, veja, há uma história por trás disso. Sim, eles aceitam, ou, às vezes com dirhams, através dos Emirados Árabes Unidos. Mas como há sanções e a Rússia foi desconectada do SWIFT, o sistema de mensagens financeiras, eles não podem aceitar dólares, e isso não lhes serve de nada. Então, precisam receber em rúpias. Antes, durante o período soviético, havia um acordo de comércio em rúpias e rublos, e por anos a Índia manteve uma troca de rúpia-rublo. Mas isso desmoronou quando a União Soviética se desintegrou, e a Índia ficou com rublos enquanto o valor do rublo caía. Então chegaram a um acordo sobre como vincular o rublo ao dólar. Mas agora é a Rússia. Mas há um ponto muito interessante e importante sobre a metodologia. Como a Rússia vai usar essas rúpias. Isso é fundamental. Acho que o Banco Central da Índia tem um sistema chamado Sistema Vostro, no qual um banco estrangeiro pode abrir uma conta na Índia. Eles recebem uma licença e, portanto, podem negociar em moedas nacionais. Agora, tão recentemente quanto em 12 de agosto de 2025, o Banco Central da Índia alterou algumas regras para os russos, o que permite que entidades russas, empresas e bancos reinvistam suas rúpias excedentes em títulos do governo indiano, tesourarias e ações. Então é possível ver a vantagem. Primeiro, há esse comércio em rúpias.
A Rússia detém uma grande quantidade de rúpias e não sabe muito bem o que fazer com elas, já que não se trata de uma moeda internacional como o dólar ou o euro. Por isso, começou a reinvestir em infraestrutura indiana, títulos do governo, tesourarias e até ações. Isso só começou a acontecer desde 12 de agosto de 2025, então levará algum tempo. Mas o Banco Central da Rússia abriu um escritório em Mumbai e o Sberbank já possui vários escritórios lá. Eles disseram, talvez durante a reunião, ou pouco antes dela, que vão investir o equivalente a 100 milhões de dólares na economia, nos mercados e nas tesourarias indianas ao longo dos próximos 3 anos. Assim, é possível perceber que há uma espécie de troca circular, quase em forma de ciclo. Mas isso é perfeito. É exatamente como tem que ser. Quero dizer, o dinheiro só funciona se houver um ciclo. Então, o ponto sobre a moeda de reserva, o dólar americano, é que todo mundo a quer. Portanto, você pode trocá-la por muitas coisas. Mas se você faz acordos comerciais bilaterais, precisa de um mecanismo bilateral para que essas moedas circulem de volta de alguma forma, ou para que sejam conversíveis com outras. Então, estamos vendo aqui o começo de como duas nações muito grandes estão tentando descobrir como fechar o ciclo novamente, certo? Sem que a rúpia fique simplesmente parada por aí, o que agora significa que, tecnicamente, até o governo indiano pode tomar emprestado rúpias indianas de entidades russas, o que é algo útil a se fazer, não é? Você pode ver como isso se conecta ao BRICS. Quero dizer, na verdade, nenhum dos países do BRICS quer a desdolarização, com certeza. O dólar é muito importante para eles, para suas economias também. Então, toda essa percepção de ameaça no Ocidente de que vai haver desdolarização não é realmente precisa. Um mundo multipolar precisa de uma economia multipolar e de sistemas bancários e financeiros que correspondam a isso. Portanto, eles só querem realizar esse tipo de comércio bilateral em suas moedas nacionais. E acho que isso fez parte do acordo. Ambas as partes concordaram que o sistema de comércio bilateral deveria ser tornado mais fluido. E esse foi um dos principais acordos assinados. Não foi muito específico, mas dizia que ambos os países estão interessados em tornar o sistema mais eficiente e desenvolver acordos de moeda local, troca por meio do comércio, e criar um sistema de mensagens financeiras que funcione entre a Rússia e a Índia. Cada um deles já tem o seu próprio. Você sabe, a Rússia tem o seu sistema de mensagens e a Índia tem o dela. Mas a ideia é, de alguma forma, conectar esses sistemas e também analisar as moedas digitais, que fazem parte do arcabouço do BRICS. Portanto, isso foi apresentado também como uma estrutura econômica bilateral. Sabe, isso é fascinante, porque tudo está muito interligado, certo? Mostra muito bem como isso é basicamente uma questão bilateral, mas com muitas implicações multilaterais. Agora, deixe-me te perguntar uma coisa. Normalmente, quando duas grandes potências, ou potências de grande porte, se aproximam cada vez mais, há uma terceira parte que fica mais nervosa. Já temos os Estados Unidos e a Europa, que estão bastante apreensivos. Mas e a China? Ela é meio que a terceira parte muito importante nessa equação. Então você acha que os russos e os indianos tentam incluir a China de uma forma que ela não se sinta deixada de lado? Ou há algo acontecendo nos bastidores? Bem, veja, a política russa é muito clara em relação à Grande Eurásia. E a Grande Eurásia inclui a China, a Índia, a ASEAN e os países do Nordeste Asiático. A relação deles, a relação da Rússia com a Europa está em forte declínio. Então, culturalmente, eles são europeus, mas política e economicamente estão se voltando para o que chamam de Grande Eurásia, da qual fazem parte. E veja, metade da Rússia, afinal, está localizada na Ásia, geograficamente. Eles também mantêm relações estratégicas muito próximas com a China, isso é bem conhecido e amplamente discutido internacionalmente. E a Rússia está muito interessada em um tipo de fórum tripolar, Rússia, Índia, China, e em construir relações mais estreitas. Isso não é novidade.
Isso começou de forma interessante por volta de 1993 ou 1994. Em primeiro lugar, acredito que o Partido Comunista da China, o PCC, em 1992, aprovou uma pequena resolução sobre a importância de uma relação entre Rússia, Índia e China. Mas as relações entre a Índia e a China são muito desiguais, especialmente até 2020, aqueles anos entre 2015 e 2016, e principalmente 2018 a 2020, quando ocorreram esses confrontos na fronteira. Porque existe uma espécie de linha congelada e não há um acordo sobre onde exatamente fica a fronteira entre Índia e China. Portanto, há uma questão fronteiriça. E a China acredita que uma parte do estado indiano do Himalaia, Arunachal, é na verdade o sul do Tibete, então eles têm sensibilidades em relação a isso. E os russos também, havia a doutrina Primakov, que dizia que deveria haver um RIC, que mais tarde se tornou o BRICS, e a Rússia tem tentado promover melhores relações entre a Índia e o RIC. A relação sino-indiana não se desenvolveu de fato, mas eles a deixam em paz porque não interferem nas decisões de política externa da Índia. Ainda assim, falam sobre isso em seus discursos, dizendo que seria algo bom. Índia e China se beneficiariam mutuamente. Mas Índia e China não concordam totalmente em todas as questões. É claro que o comércio entre Índia e China está em um nível muito alto, superior ao comércio entre Índia e Rússia. Portanto, há fortes relações econômicas e muitos insumos que a Índia utiliza vêm da China. Por exemplo, em antibióticos. Agora, a Índia é considerada o centro farmacêutico do mundo e suas exportações valem bilhões de dólares. Mas alguns componentes também vêm da China. Da mesma forma, com peças de automóveis e outros setores, eles também têm alguns componentes. Depois, eles os remontam aqui usando uma espécie de tecnologia knockdown. Então, há uma dependência. Mas a China quer relações econômicas mais amplas. Essa é a política deles e é nisso que se concentram. A Índia, por outro lado, quer resolver a questão da fronteira. Na última reunião da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, em agosto, acho que você mencionou isso em um dos seus vídeos, a reunião em que Xi Modi e o Sr. Putin se encontraram foi novamente de alto nível justamente neste último agosto, quando tanto Xi Jinping quanto Modi concordaram nesse ponto. Xi Jinping and Modi agreed, and there were several meetings where the Chinese foreign minister... Houve várias reuniões em que o ministro das Relações Exteriores da China veio primeiro à Índia para o mecanismo de trabalho e coordenação entre Índia e China. É algo muito positivo que exista um grupo de trabalho e um mecanismo de coordenação na fronteira que realizou sua 13ª reunião pouco antes da reunião da Organização de Cooperação de Xangai. Nessa reunião, os dois líderes estabeleceram um paradigma, afirmando que as diferenças não devem se transformar em conflitos, que deve haver, basicamente, gestão de conflitos, em termos muito claros de gestão de conflitos. Existem várias propostas, pois há cerca de 50.000 soldados da Índia e da China nessa fronteira. Eles ainda não realizaram uma desescalada completa, embora em alguns pontos tenha havido uma desescalada parcial, conforme o ministro das Relações Exteriores informou ao parlamento indiano há algum tempo. E se eu me lembro, desculpe, só para interromper, se eu me lembro corretamente, ambos os lados tomaram certas medidas para reduzir os riscos na fronteira, certo? Não tenho certeza se isso é preciso, mas ouvi dizer que existe uma política de não portar armas. Então houve casos em que as tropas realmente jogaram pedras umas nas outras, mas não usaram suas armas. Isso é verdade, não é? Existem certos protocolos de ambos os lados. Sim, porque houve tipo 4 ou 5 confrontos, um deles foi sério, em que alguns soldados indianos foram mortos em Galwan, mas houve outros em que eles usaram apenas paus e pedras. Mesmo isso gera um tipo de sentimento nacionalista e uma quebra de confiança, especialmente entre o público. Sabe, existe o nacionalismo indiano e nós temos um governo nacionalista que é quase xenófobo. Isso se reflete em todos os níveis e há uma falta de confiança.
Então, não é fácil ter um tipo de triângulo Rússia-Índia-China, porque eles também competem entre si na região. Existem problemas, mas a Rússia está interessada em realmente construir relações melhores, esperando por laços mais fortes entre Rússia, Índia e China. Mas isso não fez parte das conversas, foi algo puramente bilateral. Então a Rússia não está tentando se inserir na relação entre China e Índia da mesma forma que os Estados Unidos tentam se meter em tudo, certo? É mais uma abordagem de não interferência. Mas em um mundo perfeito, todos seríamos amigos. Miss, Talvez mais uma pergunta. Há algum sentido, já que a Rússia vem construindo essas relações bilaterais nos últimos anos, ao mesmo tempo em que atua em fóruns multilaterais? Um dos casos interessantes é que agora ela está desenvolvendo uma relação com a Coreia do Norte, certo? De várias formas. Militarmente, mas também economicamente, eles têm planos. Na relação entre Índia e Rússia, nesse processo que você descreveu, a Coreia do Norte chegou a ter algum papel? não, porque acho que a Índia e a Rússia respeitam os limites uma da outra, no sentido de sua autonomia para tomar suas próprias decisões de política externa. Não acredito que tenham discutido isso. Mas há duas outras questões importantes. Uma foi o tema da mobilidade de mão de obra qualificada, um acordo que levará trabalhadores indianos para a Rússia. A Rússia enfrenta uma grande escassez de mão de obra qualificada. Os Estados Unidos acabaram de tornar muito mais difícil para trabalhadores indianos irem para lá. Então por que não? Sim, exatamente. E claro, os acordos de defesa em andamento, porque no conflito de 4 dias entre Índia e Paquistão, os militares indianos consideraram que os S-400 foram muito eficazes, assim como os aviões Sukhoi, que a Índia importa. Também haverá a produção conjunta de várias aeronaves militares. Então dá para ver, e claro, a cooperação em ciência e tecnologia, o intercâmbio de estudantes, cultura e cinema. Em todos os níveis, seja economia, defesa, política, BRICS, OCS, tudo isso e muitas áreas foram abordadas nesse contexto. Certo. Talvez possamos falar um pouco sobre como os Estados Unidos influenciam isso. Por um lado, houve as tarifas, por outro, a pressão constante. Mas agora também temos esse novo documento da Estratégia de Segurança Nacional que foi divulgado na semana passada. Ainda não fiz um vídeo sobre ele, ainda estou estudando. Como isso aconteceu? Foi discutido na Índia? Teve algum impacto na forma como a Índia vê as manobras dos Estados? E ver a FATWA, relacionamento com a Rússia? And does it impact the relationship with Russia? De certo modo, o que aconteceu nos últimos meses é, acredito eu, que os Estados Unidos, sob Trump, têm uma estratégia diferente em relação à Índia, ao contrário das administrações Biden e anteriores, que realmente buscavam trazer a Índia como parceira estratégica para conter a China. E nesse processo, eles colocariam pressão sobre a Índia. Na verdade, um dos vice-assessores de segurança nacional dos Estados Unidos foi à Índia e disse: veja, se a China atacar a Índia, a Rússia não vai apoiá-los. Então vocês deveriam ter relações estratégicas melhores conosco. Isso saiu na imprensa indiana. Dá para ver que eles estavam tentando afastar a Índia da Rússia, mas nunca funcionou. E agora acho que parecem ter desistido. Por muito tempo, os Estados Unidos acharam que o Paquistão era um parceiro estratégico melhor. Os Estados Unidos tinham relações muito próximas com os militares paquistaneses, e o Paquistão havia feito parte da Organização do Tratado Central e de outros pactos militares dos Estados Unidos, sendo muito útil. Mas depois do 11 de setembro,
e do fato de que o Paquistão havia protegido Osama Bin Laden, as relações dos Estados Unidos com o exército paquistanês, que é, de muitas maneiras, o próprio Estado paquistanês, mudaram. Na Índia, costuma-se dizer que o Paquistão tem um exército, mas que é o exército que tem um Estado, e não o contrário. De qualquer forma, essa relação foi atenuada e os laços com a Índia se fortaleceram. A Índia sempre afirmou que essa relação não deveria ser ifenizada, então tentou desifenizá-la. Mas agora essa ifenização começou novamente. Pode-se ver que Asim Munir, o chefe do Estado-Maior do Paquistão, teve 2 reuniões muito importantes com o presidente dos Estados Unidos. O Paquistão está sendo novamente envolvido porque, estrategicamente, é muito importante para os Estados Unidos em relação ao Irã, à Ásia Central, ao Oriente Médio, as 3 países islâmicos da Ásia Ocidental. Mas nesse aspecto, os Estados Unidos estão meio que perdendo o Paquistão, não é? Porque assim como na Guerra de 12 Dias entre Israel e Gaza, o Paquistão chegou a dizer não, nós ajudaríamos a defender o Irã. Pelo menos, eles fizeram declarações nesse sentido. Bem, veja, eu acho que o Paquistão é muito interessante geopoliticamente porque eles conseguem equilibrar todos esses países e esses países sabem que também precisam do Paquistão. Estrategicamente, eles fazem fronteira com o Irã e também já tiveram problemas com o Irã. Já houve até bombardeios entre eles e ainda assim mantém boas relações. Então, às vezes é bom, às vezes é ruim, eles ficam mudando. O exército deles é bastante flexível nesse sentido. Eles têm relações muito próximas com a China e não acho que os Estados Unidos consigam abalar isso. Mas ainda assim, os Estados Unidos sentem que podem usar o exército paquistanês estrategicamente como fizeram antes. Depois houve uma pausa e agora parece que isso vai aumentar novamente. Especialmente porque o embaixador americano na Índia, o Sr. Gore, que é muito próximo da família Trump, não é apenas embaixador na Índia, mas também o enviado especial do Sr. Trump para o sul e o centro da Ásia. Ah, é mesmo? Tudo bem. Isso significa que a Índia foi estrategicamente rebaixada até certo ponto. Não há apenas um embaixador para a Índia. O cargo está vinculado a toda a região. E há vários outros exemplos em que parece que, por exemplo, a reunião do Quad que deveria ter acontecido foi adiada. Nesse documento da Estratégia de Segurança Nacional, 33 páginas, vi que a Índia é mencionada apenas 2 vezes, e depois em 2 ou 3 outros trechos, totalizando 4 vezes. Uma menção é sobre como os americanos e o Sr. Trump resolveram o conflito entre Paquistão e Índia, e a segunda é que a Índia é um parceiro importante para o Indo-Pacífico. Especificamente, eles gostariam de usar a Índia novamente como parceira no Indo-Pacífico, como uma possível forma de contenção da China, algo de que a Índia não gosta. Eles querem ser parceiros no Indo-Pacífico em termos de logística e rotas marítimas. Não querem ser vistos como envolvidos em qualquer conflito entre os Estados Unidos e a China, pois desejam manter sua neutralidade. E veja bem, os Estados Unidos têm um problema aí, porque o país adoraria usar a Índia no teatro marítimo contra a China. Mas os problemas da Índia com a China, suas disputas de fronteira, não são no mar, são em terra. É uma questão terrestre, não marítima. Em termos marítimos, acho que os laços comerciais entre os dois são algo que ambos valorizam. Então, para os Estados Unidos, é uma proposta difícil de vender, não é? É uma proposta difícil de vender. Sabe, porque a Índia quer manter boas relações com os Estados Unidos. E quando estive recentemente na China, o discurso lá é constantemente de que os Estados são um hegemon, um valentão, e que precisamos de multipolaridade. Nós não somos contra eles, são eles que são contra nós. E até algumas empresas, vi 1 ou 2 delas, foram individualmente sancionadas em biotecnologia e outras áreas. Mas a Índia não fica insistindo que os estadunidenses são um hegemon ou um valentão. Eles tentam negociar.
Há uma comunidade estratégica muito pró-americana, simpática aos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, eles não querem que suas relações com a Rússia sejam abaladas. Querem autonomia e não fazer parte de nenhum teatro de conflito, como você chama. Sim, então, de certo modo, o documento da Estratégia de Segurança Nacional realmente descreve que o principal objetivo, o lado positivo é que, na minha opinião, o principal objetivo não é travar uma guerra com a China, mas impedir que qualquer concorrente alcance o nível dos Estados Unidos. Quero dizer, na imaginação americana, os Estados Unidos são o líder, certo? Eles têm primazia e é preciso garantir que isso seja mantido. O objetivo é garantir que todos os outros permaneçam abaixo da China. Mas nesse sentido, a Índia provavelmente não pode ser usada no Indo-Pacífico, ou de forma mais ampla no Pacífico, no teatro marítimo, da maneira que eles gostariam. Então você acha que a comunidade estratégica na Índia realmente entende que essa é provavelmente uma das abordagens americanas em relação à Índia? Eles definitivamente entendem isso, mas ao mesmo tempo, sabe, se quiserem um relacionamento melhor com os Estados Unidos, talvez precisem ceder algo que talvez não queiram ceder. E esse é um dos aspectos. Se você quer um relacionamento melhor com a Índia, então o Quad precisa funcionar. E o Quad é algo que pode ser bastante perigoso. Mas o Quad tem funcionado. Já está em vigor há, 10 anos ou mais. E sim, não é parte daquilo. Você usou a expressão sistema tributário no começo. Não é meio que algo do tipo, ok, estamos mostrando para você que damos dinheiro e compramos coisas de você para que continue satisfeito. É isso? Duas coisas. Primeiro, o Quad surgiu, você sabe, quando houve aquele enorme tsunami que afetou o Japão, o Sudeste Asiático e a costa da Índia. Muitas pessoas morreram, foi um desastre internacional de proporções imensas nessa parte do mundo. Naquela época, a Marinha Indiana ajudou muitos navios e outras embarcações, mas atuava por conta própria e percebeu que precisava de algum tipo de ligação com outras marinhas da região. Imediatamente, os americanos intervieram e propuseram o Quad como uma estrutura para ajuda em desastres, além de cooperação humanitária e de segurança marítima. E claro, os americanos não fazem nada sem pensar a longo prazo sobre a China. A Índia também não tem ótimas relações com a China. Então entrou no grupo porque está constantemente tentando melhorar as relações e ser um parceiro estratégico dos Estados Unidos. Mas, para a Índia, manter-se estratégica e ainda assim ser parceira dos Estados Unidos é um equilíbrio delicado. Não é fácil. Então eles precisam calibrar continuamente suas relações com os outros, com os Estados Unidos e com a Rússia, nesse sentido. Mas dá para ver que todos os países estão conversando com os Estados Unidos. Os chineses também querem melhores relações com os Estados Unidos. Os russos querem melhores relações com os Estados Unidos. Então não é só a Índia, mas eles querem isso em condições de igualdade, não apenas nos termos dos Estados Unidos. Enquanto isso, os Estados Unidos buscam uma vantagem maior, porque não veem os outros como iguais. É, sabe, aquele famoso tipo de primazia de cubos e raios, como chamamos, em que eles estão no centro, e os outros são raios de comprimentos diferentes, como uma roda de bicicleta. Eles veem dessa forma, enquanto nós gostaríamos de uma relação mutuamente benéfica e igualitária. Mas para os Estados Unidos, trata-se de primazia, e os outros são subsidiários. Sim, mas acho que a longo prazo, essa estratégia provavelmente vai dar mais certo, porque também estamos vendo, como no caso da Europa, um exemplo claro de como é tratado um aliado que pula cada obstáculo que os americanos colocam, cada um deles. E tudo o que você recebe em troca é uma espécie de maltratamento, certo? Eles olham de cima para você e ainda dizem que você precisa fazer cada vez mais.
E quanto mais você faz, mais eles olham de cima. Então, provavelmente, essa é, agora, eu diria, uma estratégia que vai funcionar, mas que vem com altos e baixos. Então, você acha que a relação entre os Estados Unidos e a Índia está realmente melhorando? Ou essas tarifas adicionais de 25% estão pesando muito? E também as ofensas ao Sr. Modi. Very heavily. And the insults also to Mr. Modi. Well, look, India is trying very hard. These Bem, veja, a Índia está se esforçando muito. Essas negociações comerciais vêm acontecendo há meses. Ainda não deram certo, mas dizem que estão em uma fase sensível em que podem dar. E essas tarifas adicionais de 25% podem ser removidas. Então as coisas voltariam ao normal. Mas é claro que nunca voltarão exatamente ao que eram. O fator de confiança diminuiu e a Índia precisa ficar constantemente atenta aos americanos. Eles estão observando como os Estados Unidos estão se comportando em relação à Rússia. O fato de o Sr. Trump ter oferecido à China um G2. Foi bom que a China tenha rejeitado. Desculpe, o que é G2? Quando o Sr. Trump se encontrou com Xi, ele disse que poderiam ter um G2 em vez de um G7, onde ambos poderiam, ser os principais. Os Estados Unidos reconheceriam a esfera de influência da China no Nordeste e Sudeste Asiático. Mas Xi Jinping disse, nunca seremos um hegemon. Essa foi uma conversa que vimos. E o Manning has ouvido falar disso. Yeah, do look it up. Sim, procure saber mais sobre isso. Acho que a Índia estava observando como às vezes o Sr. Trump convida o Paquistão e não fala com o Sr. Modi, ou tenta agradar Xi Jinping e ignora a Índia, enquanto impõe tarifas e pressões. Todas essas coisas fazem parte do cálculo. Ao mesmo tempo, acho que a Índia está sendo muito paciente porque tem grandes interesses com os Estados Unidos, $100 bilhões em comércio, muitos indianos não residentes. Então, existe esse tipo de nacionalismo à distância vindo da América. Eles às vezes intervêm na política indiana, mas são um grupo de pressão por lá. E os estudantes indianos querem ir para universidades americanas, certo? Indian students want to go to American universities. In fact, someone in America... Na verdade, alguém nos Estados Unidos, ouvi essa pessoa dizer que esse negócio de Make America Great Again, em grande parte, teve uma mão da tecnologia indiana. Esses jovens estudantes que vão para lá, o Vale do Silício está cheio deles, ajudaram a construir a inteligência artificial americana. Eles não fizeram isso na Índia, mas fizeram lá por causa do tipo de infraestrutura e dos salários que recebem. Então, vindos de todos esses institutos indianos de tecnologia, que são de padrão mundial, primeiro eram 5, agora são uns 10 ou 15, o objetivo deles sempre é ir para os Estados Unidos. Há um grande desejo de continuar os estudos. Os chineses, curiosamente, muitos voltam, mas os indianos querem ficar para conseguir o Green Card. E isso está sendo controlado. Então há, você sabe, um interesse nos Estados Unidos. O poder brando deles é muito forte porque na Índia a elite fala inglês. Eu mesmo adoro filmes, música e literatura americanas. Mas é claro que as pessoas leem muito disso. Então há um grande mercado para o poder brando americano e também uma simpatia pelos Estados Unidos. Mas agora começa a haver uma compreensão do que os americanos podem fazer. Ou seja, eles são liberais externamente, mas externamente seus interesses nacionais podem colidir com os de qualquer um. E a Europa é um exemplo claro disso. Acho que todos estão timenotes dos europeus. Thank you, by the way, for saying that, because Obrigado, aliás, por dizer isso, porque os europeus, é claro, ainda não entenderam. Vai levar mais uns 20 anos, mas é muito gentil da parte dos outros sentirem pena de nós. Talvez só para resumir, da forma como você vê agora a estratégia de longo prazo da Índia, você acha que ela vai investir mais em relações bilaterais, mais em multilaterais? Ou onde está o ponto de ancoragem da estratégia de política externa da Índia em relação ao sul global, incluindo a Rússia, é claro, como nos BRICS e assim por diante? including Russia, of course, like the BRICS and so on. Well, look, India always says that they Bem, veja,
a Índia sempre afirma que faz parte da liderança do Sul Global. O Sul Global não tem um único líder. Atualmente, acredito que a África do Sul está demonstrando uma boa liderança ao recorrer à Corte Internacional de Justiça sobre a questão de Gaza. Mas a Índia também faz parte do G77, o Grupo dos 77, que coordena ações nas Nações Unidas em diversos temas. Eles fazem parte do movimento dos não alinhados, ainda que, você sabe, isso tenha se tornado mais transacional. Eles ainda participam das reuniões e continuam fazendo parte. Eles integram o BRICS, a OCS e o IBAS, o Agrupamento Índia, Brasil e África do Sul, e muitos outros fóruns plurilaterais, o Fórum da Região do Oceano Índico, o BIMSTEC. Eles também buscam manter relações mais próximas com a ASEAN e com o Japão. Então, essa é a política deles, o que chamam de política multivetorial. Em alguns setores, há críticas a isso, porque dizem que não é nem uma coisa nem outra e que perdeu o caráter normativo e moral que tinha durante o movimento dos não alinhados, sendo antirracista, anticolonial e antineocolonial. Agora é muito mais transacional e, portanto, benéfico para o capitalismo neoliberal indiano e para o crescimento porque eles estão se envolvendo com muitos países. Mas eles também estão oferecendo assistência ao desenvolvimento incondicional para muitos países da África e da América Latina, assistência humanitária e assim por diante. E isso é diferente da assistência ocidental, porque não tem condições. E o país que deseja assistência estabelece as condições e define para que a quer. Assim, a Índia não diz, por exemplo, que é preciso direcionar a assistência que oferece para um determinado fim, ou que ela deve incluir cláusulas sociais ou ambientais, o que poderia ser bom ou ruim. Eles simplesmente oferecem assistência. Então, há esse aspecto em relação ao Sul Global. No próximo ano, em 2026, a Índia será presidente do BRICS, que prometeu total apoio. Isso fazia parte do acordo que a Rússia retornou apoio, o que significa que o Sr. Putin poderia comparecer. Caso contrário, é claro, Lavrov estaria presente. Os dois ministros das Relações Exteriores, Lavrov e o Sr. Jaishankar, são pessoalmente bastante próximos. E a Índia respeita o que a Rússia faz. Curiosamente, por exemplo, em 2014, quando a Rússia assumiu o controle da Crimeia, a Índia foi um dos poucos países que afirmou que a Rússia tinha interesses legítimos. Até a China se opôs, mas a Índia apoiou. Então, sabe, não é um relacionamento novo. E esta reunião mostra que ele só vai se aprofundar ainda mais em vários níveis. Se suas economias se tornarem mais integradas, se o acordo de livre comércio e os investimentos russos na economia indiana derem certo, isso pode ser algo bem grande nos próximos 10 anos, ainda mais profundo do que antes. Acho que sim. E também, como os mecanismos que você apresentou antes, há muito nesse processo que tem um potencial muito alto, o que é, acredito, uma das razões pelas quais as pessoas estão bastante otimistas em relação ao BRICS, a Índia, a China e a Rússia. Eles estão criando coisas novas, não apenas falando sobre o que querem desmantelar, o que me deixa muito feliz. Agora, Nu, obrigado por essa visão geral. Para as pessoas que quiserem ler mais sobre o seu trabalho, onde elas podem te encontrar? Bem, sabe, eu escrevo com bastante frequência em uma revista indiana chamada Economic and Political Weekly sobre vários temas de geopolítica. Se você simplesmente procurar meu nome no Google, vai encontrar meu trabalho, porque eu não escrevo em blog nem nada do tipo. Também dou aulas em tempo integral na Universidade de Indau agora. Então, escrevo em diferentes revistas indianas e se você procurar meu nome no Google, vai aparecer uma grande quantidade de artigos. Caso contrário, o caso você pode enviar um e-mail em biro que estou escrevendo. Pessoal, procurem por Anuradha Chenoy e entrem em contato com ela, se quiserem. Anuradha, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal.